Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje tem mais um vídeo antigo resgatado, sendo esse o vídeo que mostra as garotas mais bonitas da série Sonic. No passado eu fiz um vídeo sobre os garotos mais bonitos da série. E por que não fazer um sobre as garotas? Afinal, essa é a lista baseada no crush popular entre essas personagens, não só pela sua aparência, mas também pelo seu carisma na franquia, tendo cada uma dessas personagens como sua favorita. Espero que gostem. Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like se você gostou do vídeo. E vamos lá! Em oitavo lugar temos a Maria Robotnik. Muita gente que sabe que a Maria é uma menina doce e é um exemplo de pessoa que tem uma gentileza até mesmo com seus inimigos. Uma menina frágil, pois ela contraiu uma doença crônica conhecida como NIDS, que a impedia de respirar no planeta Terra para não ter contato com outras doenças e vírus de lá. Fora que essa doença a enfraquecia levemente, que a fazia perder ar e desmaiar algumas vezes. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Mas pelo lado bom da situação, Maria sempre foi uma boa mocinha, tendo empatia não só com seus amigos e familiares, mas também com seus inimigos. Fora sua fala mansa, personalidade tranquila, calma e gentil. Acima de tudo, uma menina fofinha e bonita, que conquista a todos que viram a história do Sonic Adventure 2 pela perspectiva do Shadow, que sempre foi seu melhor amigo. Infelizmente ela faleceu quando foi baleada por um dos agentes da GAN, mas o que importa é que o Shadow nunca irá esquecer de sua melhor amiga. Em sétimo lugar temos a Wave the Swallow, dos Babylon Rogues. Muita gente que viu os Babylon Rogues como a Wave conseguiu ser a mais charmosa dos ladrões da Babilônia. Muita gente prefere a Wave do que o Storm e o Jet, por ela ser a mais legal. É mesmo, é? Mas isso não é tudo. Já que apesar de ser parecida com a Rouge, já que a sua vestimenta e maquiagem no olho deixa evidente que ela é sim uma bela jovem, mas outra qualidade da Wave é a sua inteligência e sensatez. Mas o seu principal defeito é ela ser presunçosa, mimada e perfeccionista demais, já que ela se orgulha bastante da sua função como mecânica das Extreme Gears, que fica ansiosa quando algum detalhe escapa aos seus olhos. Ela recentemente retornou dos mortos no Sonic Racing Crossroads, mostrando que veio para ficar. Legal! Bem louco! Empolgante! Em sexto lugar temos a Tiara Bubowski. Nunca nem vi. Essa aqui é uma das minhas personagens favoritas da série, e a minha personagem descartada favorita de todas. Afinal, se não ficou sabendo dos detalhes obscuros, a Tiara é uma personagem cancelada da série, e apareceu em um jogo cancelado, sendo esse o Sonic Extreme. Ela é uma personagem curiosa, já que ela foi criada para ser a namorada do Sonic, semelhante à série do Sonic Satan e quadrinhos da Art Comics. Ou talvez ela seria uma substituta da série, não sei. Mas de uma coisa eu sei, você nunca verá essa personagem ganhar a luz do dia. Por quê? Nem mesmo como referências. Pois essa personagem estava destinada a ser parte dos personagens principais, mas não foi o caso. Bom, a aparência da Tiara de uma princesa moderna, mas com uma roupa ao estilo líder de torcida, uma franja peluda no rosto e um rabo de cavalo. Bom, se quiser ver algo importante da Tiara, mas feito pela comunidade, sugiro a você conhecer o extinto fangame Sonic Road, em que a Tiara é uma personagem jogável, com dublagem fan-made e tudo mais. Em quinto lugar temos duas personagens ao mesmo tempo, que é a Tangle e a Whisper da IDW. Muitos fãs que acompanharam as histórias da IDW viram que a Tangle e a Whisper marcaram as histórias originais da IDW de uma forma especial, já que elas são muito carismáticas que têm uma legião de fãs. Eu? Não sabia.
A Tangle em especial é fofa, mas divertida e descontraída. Tanto é que ela se assemelha ao Sonic pelo seu espírito livre e aventureiro. Enquanto que a Whisper é considerada a mais legal entre todos os personagens da IDW, principalmente pela sua história de trauma pelo seu passado ruim muito bem desenvolvida em uma HQ do Sonic, isso sem falar da sua personalidade fechada socialmente e tímida que conquista todos. A amizade de ambas é um destaque muito forte dentro das edições iniciais dos quadrinhos da IDW, sendo que ambas começaram a ser melhores amigas e parceiras a partir da minissérie Tangle e Whisper. Isso sem falar dos designs fofos de ambas, sendo carismáticas dessa forma, bonitas, mas legais. Em quarto lugar temos a Bunny Rabbit. Essa aqui é uma das mais fofas e atraentes entre os personagens dos quadrinhos da Art Comics. A sua versão do Sonic Satan é bem simples, pois ela é uma coelha bronzeada com um braço cibernético. Mas que nos quadrinhos da Art Comics, especialmente nas últimas edições, ela assumiu uma aparência única, que é quase tão bonita quanto fofa. Afinal, por ela ser do campo, ela é uma fazendeira simpática, mas com partes cibernéticas que a deixam bem mais poderosa em campo de batalha. Tanto que ela ficou conhecida pelo seu sotaque caipira sulista, sair de chapéu o tempo todo, sua personalidade carinhosa e seu amor pelo seu marido, o Antoine. Em terceiro lugar temos a Amy Rose. Aqui temos a nossa querida Ouriça Rosa, ex-apaixonada pelo Sonic. Eu disse ex, tá? Afinal, apesar da Amy ser uma fangirl apaixonada pelo Sonic antigamente, ela permanece sendo uma menina sonhadora e carismática. Além de emotiva, mas também leal aos seus amigos e amizades. Muito fofa e charmosa em aparência, ela chama atenção por ser bonita e parecer uma princesa dos animes, sendo delicada pelos seus gestos e educada nas suas palavras. É verdade. Um detalhe que me chama atenção, mas que poucos fãs nunca tinham pensado nessa forma, é o fato da Amy ser muito, mas muito parecida com a Sakura Urano do Naruto. Não entendeu? Cabelo rosa e curto, vestimenta vermelha. Não pensou dessa forma? Como assim, meu jovem? Mas enfim, todos nós amamos a Amy, por ser muito legal e fofa, e uma amiga nobre que faz o que puder para proteger aqueles que ama. Em segundo lugar, temos a Rouge. Ok, não seria surpresa em vermos a Rouge nessa lista, né? Afinal, a SEGA descreve a Rouge como uma joia rara e uma personagem coringa, já que ela tem intenções bem misteriosas, pois ela se alia aos heróis, mas há momentos em que ela se alia aos vilões, tornando ela uma anti-heroína. Isso sem falar que seu design, já que ela representa uma femme fatale, que é o francês de mulher fatal, ou seja, ela é aquela típica moça que usa sua aparência para seduzir seus inimigos, para conseguir o que quer. Sei, Ela é um exemplo claro de personagem feminina com aparência sexualizada, mas nesse caso acabou se encaixando com Sonic. Pra você ter ideia do medo da SEGA de atrair o público novo de forma errada, em Sonic Heroes o traje dela mudou drasticamente, mas acabou não agradando os fãs, tanto que em Sonic 2006 ela retornou com a sua roupa antiga. Apesar de estar em segundo lugar, a Rouge é uma beleza de personagem, mas a personagem que está em primeiro lugar é pessoalmente a mais bonita de todas. E em primeiro lugar temos a Blaze. Não me diga. Sim, é. Está surpreso? Muitos fanboys da Blaze a via como uma bela moça. A Blaze é uma princesa de outra dimensão e, como tal, ela é muito elegante tanto na aparência quanto nos movimentos corporais em forma de danças de balé e também no vocabulário, se comunicando formalmente. Ela também chama atenção por ser a mais poderosa entre todas as meninas que conhecemos na série.
O design da Blaze também é bonito, já que ela veste um vestido manta lilás, com meia calça branca, sapatos de salto alto vermelho, rosados, e um rabo de cavalo que se tornou conhecido. Que coisa mais linda! Ela é uma das minhas personagens favoritas da série Sonic, e já teve variantes muito bonitas dentro da série, seja no Sonic Speed Simulator, quanto no Sonic Forces Speed Battle. Tanto é que ela também é marcante pelo seu jeito sério, mas que adquiriu um respeito mútuo pelos seus amigos, especialmente na Cream e na Amy, consideradas suas melhores amigas. E a menção honrosa temos a Sage. Desde que ela se destacou em seu jogo de estreia do Sonic Frontiers, muita gente via algo interessante nela, já que ela foi concebida a ser um elemento misterioso na Starfall Island, ao mesmo tempo que foi criada para ser filha do Eggman. Ela muitas vezes é chamada de Garota Fantasma, e dá para perceber por quê. Seu modo frio de falar e mandar os guardiões atacarem o Sonic na tentativa de sair da ilha a tornavam uma personagem peculiar. Mas só esse ano que ela retorna no Sonic Racing Crossroads que ela ganhou notoriedade de volta, já que muitos fãs não imaginavam que a SEGA iria trazer ela de volta, sendo uma personagem bem recente. É impressionante. Mas isso não é tudo, já que ela teve uma participação especial no final do Murder of Sonic e vai aparecer nos quadrinhos da EDW, para talvez competir com a Belly de qual delas é a melhor filha para o Eggman. Apesar de que a Belly atualmente não está se importando com isso mais, então, né? E ela está se tornando parte dos personagens principais da franquia. Fora que ela chamou atenção pelo seu último jogo, por ter uma versão mais light, digamos assim, como se a Sage do Frontiers fosse a rebelde e a do Racing Crossroads fosse a light. Eu quis dizer que ela agora é azul com branco, o que particularmente prefiro essa versão do que a outra de Sonic Frontiers, pois acho essa aqui bem mais bonita. Tem certeza? Com esse azul na roupa e no cabelo. E apesar da Sage ser uma inteligência artificial, sua fala mansa e a aparência de uma menina humana a torna uma menina bonita. É você concordando ou não? Mas eu quero saber de você. Qual dessas meninas mencionadas você mais gosta? Considera uma mais bonita que a outra? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!